Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, hoje dia 29 de maio de 2024, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 12. Paulo já está partindo aqui para a parte prática. Nós conhecemos a doutrina e agora precisamos praticar, mas para podermos praticar, nós precisamos transformar a nossa mente. Ele nos chama no versículo 2 a transformarmos pela renovação da nossa mente, para podermos comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele roga pelas misericórdias de Deus para nós oferecermos nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que nós nos ofereçamos a Deus dessa maneira, porque este é o culto racional. Ou seja, cultuar a Deus requer que nós tenhamos uma mentalidade transformada. Enquanto nós não tivermos uma mentalidade voltada para Deus, nada vai acontecer, e o Espírito Santo é quem faz essas coisas na vida de cada um de nós. E aí ele vai trazer aqui a sua analogia preferida, falando em relação ao corpo e os membros desse corpo. Versículo 4: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A ideia dos uns aos outros, da unidade entre os irmãos, entre os membros da Igreja de Cristo, é uma grande realidade. Essa comparação que Paulo faz com o corpo, não somente aqui, mas em outras cartas que ele escreve também, é interessante porque nós podemos olhar para nós mesmos e ver que o nosso corpo tem necessidade de todos os seus membros, tanto internos quanto externos, os órgãos, os membros, os dedos, mãos, olhos, coração, estômago, tudo é necessário para que o corpo possa funcionar bem. Quando alguma coisa está debilitada, nós sentimos mal por causa daquilo. E aí ele vai dizer que esses membros que fazem parte desse corpo recebem funções diferentes, recebem os dons dados por Deus. E aqui ele diz no versículo 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai dizer aqui uma lista de dons espirituais. Estamos muito acostumados com os dons ditos lá em Coríntios, capítulo de número 12, mas aqui ele traz alguns dons diferentes dos de lá, mas que também são tão espirituais quanto aqueles lá, que é falar em línguas, interpretação de línguas, milagres, palavra de sabedoria. Aqui ele vai falar sobre profetizar também, que lá também fala, mas ele vai falar no versículo 7 sobre servir e sobre ensinar. No versículo 8 ele fala sobre o dom de dar ânimo e o dom de contribuir, o dom de exercer liderança e o dom de mostrar misericórdia. Você sabia que esses também são dons espirituais? A contribuição, o ensino, o serviço, exortar ou animar alguém, exercer liderança e mostrar misericórdia. É uma ação do Espírito Santo, é uma ação especial do Espírito Santo sobre cada um de nós. E ele vai dizer aqui, se você tem o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça. Se é contribuir, faça generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Ou seja, ele está qualificando. Nós recebemos dons e podemos estar aprimorando isso, fazendo da melhor maneira possível para que o nome de Deus seja glorificado. Mas acima de tudo isso, ele vai deixar muito claro que entre nós precisa haver unidade, precisa haver amor. Versículo 10 ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ele vai nos asseverar também a perseverar na oração. Ele vai dizer para nós compartilharmos o que temos com os santos em suas necessidades. Nós temos que praticar a hospitalidade, ele diz no versículo 13. Ele diz no versículo 15, um versículo que quase todos conhecem: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Infelizmente, muitos conseguem chorar com os que choram, mas não conseguem se alegrar com a alegria do próximo por causa do egoísmo, por causa daquilo que está intrínseco em nós, que é o pecado, mas que nós possamos nos alegrar com os nossos irmãos, que nós aprendamos, como Paulo diz no versículo 17, a não retribuir ninguém mal por mal, nunca nos vingar, diz o versículo 19, porque a vingança pertence ao Senhor. Ele já nos disse que sofreríamos perseguições, teríamos muitas pessoas que iriam contra nós, e muitos realmente perseguem o evangelho, perseguem os cristãos, mas nós temos que estar voltados para Deus e entender que é Ele que vai retribuir. A
nós o que devemos fazer então. Ele deixa claro no versículo 20: se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É como se a mente dele estivesse ali queimando de vergonha por saber que você, mesmo sendo inimigo, está ajudando, está guardando ele, está dando a ele de comer e de beber. Faça isso. Não se deixem vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Termina aqui o apóstolo no versículo de número 21, esse capítulo espetacular, o capítulo extremamente prático para nós. O evangelho diz respeito às doutrinas maravilhosas que nós estudamos até o capítulo de número 11, doutrinas espetaculares que são importantíssimas, mas de nada valem se nós não colocarmos em prática. E é isso que Paulo está trazendo à tona aqui, que nós possamos usar os dons que Deus tem nos dado em favor do reino de Deus e sempre com amor, o amor fraternal, a perseverança na oração, chorando com os que choram, nos alegrando com os que se alegram, e que a nossa alegria possa transbordar e outros receberem dessa alegria também. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.